capítulo 6, amém? Do versículo 5 ao 14. A inefável palavra, ela vai dizer assim: se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos, amém? A fim de não servirmos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres aos seus desejos. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e o vosso membro a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E as palmas louve ao Senhor, amém? E as palmas louve ao Criador dos céus e da terra. O título dessa mensagem é: o pecado não tem domínio para os que morrem para Cristo Jesus. Preste atenção. O pecado, ele não tem domínio para os que morrem em Cristo Jesus. O pecado, ele nunca vai dominar aqueles que morreram para Cristo, porque aqueles que morreram para Cristo, a palavra vai dizer que ele vive para ele. Então o pecado já não pode mais nos dominar. Nós vemos aqui que no versículo 5, se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. A palavra fala plantado, unidos com Cristo Jesus. Se nós fomos unidos em Cristo Jesus, a palavra ela vai dizer que nós morremos ali, na semelhança da sua morte. Então, se nós morremos na semelhança da sua morte, nós também seremos na da sua ressurreição. A palavra vai falar que Jesus, ele ressuscitará todos aqueles que estão nele, que estão unidos a ele. Então, se nós formos unidos com Cristo Jesus, nós seremos também ressuscitados, como Cristo ressuscitou. Mas só será ressuscitado e só passará por essa ressurreição aqueles que não estiverem no pecado, a palavra vai dizer. Então, se nós queremos ser ressuscitados, como Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, nós vamos ter que ter uma vida arraigada, alicerçada, plantada no Criador dos céus e da terra. Se formos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Se Jesus ele morreu, ele padeceu, ele sofreu para nos darmos a salvação.
E se nós recebemos essa morte, se nós recebemos esse sofrimento de Cristo Jesus, a palavra também diz que nós receberemos a sua ressurreição. Se queremos ser ressurretos em Cristo Jesus, nós vamos ter que agora sabermos trilhar um caminho de retidão, uma conduta verdadeira diante de Cristo Jesus. No versículo 6, pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Preste atenção, antes de eu levar esse versículo, eu vou levar um contexto do versículo 6 junto com ele. Então eu quero que vocês prestem atenção, que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vão ter que saber ser uma nova criatura. Eles vão ter que saber que agora eles estão unidos em Cristo Jesus, e de forma nenhuma eles vão poder andar do jeito que pensam ou imaginam, a não ser do pensamento e da forma de Cristo Jesus. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Temos a certeza que o nosso velho homem foi com ele crucificado? Porque quando nós aceitamos e quando nós se reconciliamos com Cristo Jesus, nós temos que deixar o nosso velho homem para trás. A velha criatura, aquela velha criatura que aos olhos de Deus já não tinha prazer sobre ele. Deus ali não tinha satisfação na vida dele. Mas pelo amor que Cristo tem por nós, ele nos reconciliou novamente com Deus. Mas esse velho homem, ele tem que morrer. Ele tem que ser crucificado quando Cristo ele foi pendurado naquele madeiro. Porque Cristo ele não sofreu em vão. Cristo ele não sofreu para não ter poder, para não nos mudar. A palavra vai dizer que ele tem poder nos céus, na terra e embaixo da terra, para não só dominar contra a potestade, mas para mudar a humanidade que nele confia. Temos a certeza que esse velho homem ele morreu e foi crucificado em Cristo Jesus, porque a palavra fala, pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem ele tem que ser crucificado em Cristo Jesus, porque não há ninguém que aceita a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador que não muda. Ele muda porque Cristo tem poder para isso, para mudar e matar o velho homem que outrora existia em nós. E a palavra vai dizer assim: foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Quando nós aceitamos Jesus e somos crucificados com ele, o velho homem fica para trás, para que o corpo do pecado ele seja desfeito, ele morra de uma vez, para que agora nós venha a viver para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então preste atenção, que as coisas de Deus, ela é séria demais para estarmos diante dele, achando que devemos andar de qualquer jeito ou de qualquer forma, porque nós não vamos conseguir ser salvos se nós não mudarmos em Cristo Jesus. Sermos novas criaturas, a velha ficou para trás, agora vamos viver nova criatura em Cristo Jesus, porque a palavra vai dizer, porque o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. O pecado ele já não tem domínio sobre as nossas vidas. Nós não podemos se declinar, nós não podemos se ajoelhar, nós não podemos mais servir ao pecado, porque nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós fomos libertos para vivermos uma vida em Cristo Jesus. Hoje nós somos servos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Deus, é aquele que morreu na cruz do Calvário por amor de toda a humanidade. Nós não somos mais servos do pecado. Nós temos um Senhor que se chama Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Deus por excelência, aquele que nos amou tanto que se entregou a si mesmo por nós.
Em Efésios, capítulo 4, versículo 22, vai dizer assim: que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Nós se despojamos, amém? Nós deixamos para trás aquele velho homem. O velho homem, ele só quer nos corromper. O velho homem, ele só quer nos destruir. O velho homem, ele só quer nos levar para as trevas interiores. O velho homem, ele só quer ver nós humilhado, oprimido, maltratado, depressivo, destruído. O velho homem, ele só nos traz derrota. Mas o novo não. O novo é vida eterna. O novo é alegria. O novo é paz e regozijo, é vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra vai dizer, pelas concupiscências do engano. A concupiscência, a vontade da carne, os desejos carnais, eles são enganosos. Por quê que eles são enganosos? Porque ele nos leva à destruição, à derrota. Nós, em certos momentos, achamos que a concupiscência, a vontade da carne, ela vai nos dar aquele prazer, aquela alegria, mas não. Aquilo tudo é coisas que vai passar, é coisas passageiras, aonde que nós vai olhar e vai ver que foi em vão. Nós temos se entregado para o engano da concupiscência. Então, vivam uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje vocês foram plantados, vocês foram unidos em Cristo Jesus para viver uma nova criatura, para uma ressurreição, aonde viveremos eternamente com nosso Senhor. Nós já sofremos demais, nós já padecemos demais, nós somos caluniados demais. O pecado, ele quer sempre nos enganar, nos levar à derrota, à destruição diante de Deus. Mas Jesus está nos dando uma nova chance de sermos novas criaturas nele, unidos, plantados nele, que é a ressurreição e a vida. Vou repetir essa mensagem: que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem, ele se corrompe, ele nos destrói, ele nos humilha pela concupiscência do engano, a vontade da carne, os desejos carnais. Ele só nos engana achando que nós vamos ter paz, alegria, vamos ser ali homens cheios de glória, de honra. Não. A concupiscência, a vontade, ela só vai nos enganar e nos levar à destruição diante de Deus. No versículo 7 vai dizer assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nós temos que andar com uma carteirinha de óbito. Aquele chegar em você como uma velha criatura, você fingir que não está ouvindo, e quando ele ficar insistindo, você fala: essa pessoa já morreu, essa pessoa está morta, já não sou mais eu. Eu agora vivo para Cristo Jesus, eu morri para este mundo. Ah, João, mas você estava comigo lá bebendo, João, vem aqui, João. E você se fingir de surdo, e quando ele falar: por que tu não está me ouvindo? Porque esse velho João morreu. Esse velho João que bebia, que fumava, que usava droga, ele morreu, porque agora eu estou em Cristo Jesus, sou uma nova criatura. Eu estou agora vivo em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra vai falar, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quando nós morremos para este mundo, a palavra vai dizer que o Senhor, ele nos justifica. Ele faz de nós uma nova criatura. Aquele homem que era um pecador, ele já não é mais pecador. Ele está justificado por Deus. Pecado nenhum ele tem, engano nenhum ele tem, erro nenhum ele tem, porque ele morreu para este mundo, para viver para aquele que pode dar a vida eterna a ele. Que morreu para aquele que pode trazer paz, alegria, regozijo verdadeiro para a alma, para o espírito e para o corpo dele.
porque o que o Senhor tem é somente nos oferecer o que é bom para a nossa carne, para o nosso espírito, para a nossa alma. Quando o Senhor ele pede para que você morra, ele pede para que você morra do vício, ele pede para que você morra da prostituição, ele pede para que você morra de usar droga, de beber. Você vê que Deus ele só pede para te favorecer e não favorecer a ele. Então Deus ele te faz uma nova criatura, purificada, justificada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Porquanto aquele que está morto está justificado do pecado. Não precisamos ficar se auto-acusando, não precisamos ficar ali depressivo, achando que somos pecadores errôneos, porque quando aceitamos a Cristo, estamos justificados em Cristo Jesus. Não há quem nos aponte, não há quem nos calunie, não há quem fala que nós não morremos, que nós não estamos sendo uma nova criatura, porque o Deus, o Criador dos céus e da terra, nos justificou através do seu Filho amado. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Deus nos curou, igreja. Não tem como um homem que está justificado viver uma velha criatura, ou viver ferido, ou viver maltratado, humilhado, maltrapilho, porque a palavra ela vai dizer, ele levou em seu corpo. A palavra ela não pode ser mentirosa. Se Jesus ele fala que devemos aceitar como único e suficiente Salvador, Jesus ele fala, a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo vou a dar, não se perturbe o vosso coração. Porque vamos andar ainda preocupados, vamos andar ainda se caluniando, vamos andar ainda falando que somos homens que cheios de pecado, cheios de lascívia, se Jesus ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Nós temos que acreditar que quando nós viemos numa velha criatura diante de Cristo Jesus e aceitamos Ele, Ele levou sobre nós aquele pecado que nós estávamos naquele momento. Esse pecado ele não pode reinar. A palavra fala que onde o pecado abundou, a graça superabundou. A graça ela superabundou sobre o pecado. Nós estávamos todos enfermos, todos doentes, todos nas trevas por causa do pecado. Mas a graça veio superabundando, resplandecendo a sua glória, Aleluia. O seu poder para levar sobre Cristo Jesus os nossos pecados. Ele levou no madeiro, amém? Nossos pecados sobre o madeiro, sobre aquela cruz. Eu tenho que mostrar essa morte de Cristo Jesus. Eu não posso me contaminar, eu não posso ali me prostrar, eu não posso ser escravo do pecado, eu não posso deixar que o pecado me domine, eu não posso deixar que a concupiscência me domine, porque a morte de Cristo Jesus, ele é levado em meu corpo. A palavra de Deus vai dizer, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Quando nós levamos a morte de Cristo Jesus sobre nós, a palavra também vai dizer que a vida de Cristo Jesus ela vai se manifestar em nosso corpo. Jesus ele está no reino de glória. Ele está onde a palavra vai dizer que é coisas maravilhosas e inefáveis que o homem é capaz de compreender. Um dia nós estaremos com Ele, nós reinaremos com Ele, e nós vai ver que valeu a pena de morrermos para Cristo Jesus e levar as suas dores, o seu sofrimento sobre o nosso corpo, porque a vida dele vai reinar em nosso corpo também. A palavra diz que Ele vai nos ressuscitar, Ele vai nos dar um corpo de glória, aonde nós não vai provar mais a morte, aonde doença não vai ter mais poder sobre a nossa vida, aonde choro não vai estar sobre a nossa face, aonde alegria, regozijo, paz e vida eterna será por eternidade e eternidade. Mas vai depender de cada um de nós querer morrer para este Cristo, querer servir Ele como Ele realmente é merecedor. Versículo 9: pois sabemos que havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Amém? Preste atenção.
Pois sabemos que havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Você vê que Cristo, ele fez tudo isso por amor de nós. A morte, ela tem poder sobre a humanidade, sobre aqueles que não são de Cristo Jesus. Tem muitos que temem a morte, mas quem está em Cristo Jesus, ele não teme, porque ele sabe que a morte não tem poder sobre ela, porque se ela não tem poder sobre o nosso mestre, poder nenhum ela tem sobre aqueles que são de Cristo Jesus. A palavra vai dizer que a morte, ela teve poder em certo momento, porque Jesus, ele levou os nossos pecados sobre ele, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou com grande glória, poder e majestade. Aleluias. A morte não teve poder. A palavra vai dizer: aonde está a morte? O teu aguilhão. Aonde está a morte? A tua vitória. O poder da morte é o pecado que reina sobre a humanidade. Se não tivermos no pecado, poder nenhum a morte tem sobre aqueles que são de Cristo Jesus. Aleluia. Jesus não morre mais. Ele morreu uma única vez por amor de toda a humanidade. Assim como Jesus não morre, a morte não tem poder sobre a vida dele, assim nós que estamos em Cristo Jesus também não morreremos. A morte não terá poder sobre a nossa vida. A morte não terá domínio sobre nós, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus, lavado, remido, purificado no sangue do Cordeiro. Aleluia. Pois sabemos que havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Aleluia. Sabemos disso, temos a certeza disso, temos a convicção que Jesus ali, ele tendo morrido e ressurgido, a morte já não tem poder sobre ele. Tentam ali ter a dimensão dessa mensagem, desse versículo. Peraí, ele morreu, mas ele ressurgiu. Assim como ele morreu também, nós morreremos, mas nós ressurgiremos cheio de glória, porque ele nos purificará, ele nos purificou, ele vai fazer de nós uma nova criatura, ele vai nos dar um corpo glorificado. Então a morte não teve poder, a morte não terá sobre a nossa vida, porque hoje nós somos de Cristo Jesus. Em Hebreus 2:14, portanto, já que os filhos têm em comum uma carne e um sangue, ele também participou igualmente do mesmo, para que por meio da morte destruísse o poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Preste atenção. Ele participou, igreja. Portanto, já que como os filhos têm em comum uma carne e um sangue, ele teve que também participar de um corpo, ter sangue em si, para que ele provasse da morte e ressurgisse ao terceiro dia. Mas a palavra vai falar que ele participou dessa carne, desse sangue, igualmente como nós, para que por meio da morte destruísse o poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo, inimigo das nossas almas, ele tinha o poder, ele já não tem mais, porque Cristo, se vindo em carne e em sangue, ele provou da morte, do sofrimento, para dominar aquele que tinha o domínio da morte, o diabo, o inimigo das nossas almas. O diabo, ele já não tem poder sobre a morte. Jesus, ele dominou a morte, ele dominou o diabo, ele domina o inferno e toda a potestade que vinha contra ele, porque ele morreu e ressuscitou para nos salvar e nos dar uma nova vida. Aleluia. Cadê o diabo agora? Para zombar, para nos humilhar, para nos botar medo, se o nosso Senhor, ele participou de carne, de sangue, morreu para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Ele dominou aquele que tem o império da morte, o diabo. A palavra vai falar que um valente ali tomando conta da casa, vem outro mais valente e toma a casa. E quem foi esse outro mais valente? Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Ele foi valente, valente até a morte, foi humilhado e humilhado até a morte, para vencer a morte e o diabo e nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? 10 e 11.
Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Se nós verdadeiramente morremos em Cristo Jesus, nós morremos para esse nome chamado pecado. Aleluia. O pecado, ele já não tem domínio. O pecado, ele já não tem poder. Porque nós vamos olhar para ele e dizer: nós morremos para ti, ó pecado. Glória a Deus, aleluia. Nós morremos para ti, para vivermos para o único só Senhor. E o nome dele é o Eu Sou. O Deus por excelência, aleluia. O príncipe da paz, o rei dos reis, o Senhor do Senhor, o Deus por excelência. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou. Então eu vivo somente para Deus e para mais ninguém, e não há ninguém que domina sobre mim a não ser o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Se a palavra vai falar: pois quanto morrido, de uma vez morreu para o pecado. Morri para o pecado. Já não tem mais poder sobre mim, porque eu estou morto para este pecado. Mas hoje eu estou vivo. Deus me deu uma nova vida para viver somente para Ele e para mais ninguém. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressurgiu. Glória a Deus. Ele morreu por todos, igreja. A palavra diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Então, se Jesus, Ele morreu por nós todos, sem nós merecer, nós estávamos afastados da glória de Deus. Deus, Ele não nos olhava mais como filho, nós não era filho de Deus, porque nós estávamos abandonados por este Pai. Que o Pai, Ele não quis filhos rebeldes, filhos desobedientes, que se entregaram às suas lascívias, às suas concupiscências e os seus pecados. Mas a palavra vai dizer que o seu Filho amado morreu por nós, para que nós hoje venha viver para Ele e para mais ninguém. Vivam para Deus. Vivam, mas vivam com verdade, vivam com retidão, vivam com amor. Vivam com capacidade, que um dia estarão com Ele no seu reino de glória. Porque a palavra vai dizer: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Você tem que viver para aquele que morreu por você, para aquele que sofreu por você, para aquele que foi humilhado, para aquele que também, na hora que estava ali para ser crucificado, olhou para o Pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele estava sentindo ali a morte sobre ele. Ele estava sentindo o calafrio da morte sobre ele. Ele estava se sentindo abandonado, sozinho. Ele estava sendo humilhado, maltratado, cuspido. Ele estava sentindo dor, frio, desespero. Mas Ele morreu por você, para que você agora venha viver somente para Ele, para Ele, para Ele e para mais ninguém. Ele quer que somente você olhe para a cruz e tenha a certeza e a convicção que Ele subiu naquela cruz para te dar a vida eterna, e que você de maneira nenhuma, de jeito nenhum, perderá a vida eterna, porque Ele morreu pelo amor do seu nome. Assim também vós, considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Morram de uma vez, se considerem mortos. Falam no seu coração, na sua alma, no seu íntimo, no seu espírito, na sua mente: eu morri para o pecado, eu morri para este mundo, eu morri para a concupiscência, eu morri para vontades carnais, eu morri, agora eu vivo somente para Deus, o meu Senhor, e mais ninguém. Aleluia. Eu vivo somente para Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que quando eu estava humilhado, aquele que quando eu estava nas drogas, na prostituição, na bebedice, aquele que quando as pessoas me olhavam como nada, Ele olhou para mim com amor, Ele olhou para mim com carinho, Ele olhou para mim para me dar a salvação e dizer: eu sou valoroso, eu tenho valor,
porque foi Ele quem me criou, Ele que me deu a vida. Então Ele quer que eu esteja no melhor diante de si. O Senhor quer que você morra para o pecado e viva somente para Ele, crendo que Ele é o seu Redentor, a sua vida, a sua paz, o seu regozijo. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedeceis aos seus desejos. Preste atenção. Não deixa que o pecado seja o seu rei. A palavra do Senhor vai falar: não reine. Ele não pode ser o nosso rei. Ele não pode ser o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Nosso corpo, ele é mortal. Um dia ele descerá à sepultura. Se o pecado ele estiver reinando em nossa vida, ele estiver sendo o nosso Senhor, o nosso Rei, e nós morrermos, o que será de nós? Aonde nós iremos parar? O que nós terá? Como nós estará depois da morte? Como estaremos passando? Porque se o pecado ele reinar em minha vida, o que eu vou estar passando é dor, é sofrimento, é angústia, é choro, é desespero, é trevas, é pedindo a morte, já não conseguir, não tendo mais sobre mim, porque eu estou num lugar de tormento eterno. Estou clamando por um Senhor, mas esse Senhor já não me ouve. Esse Senhor já não está com a face mais diante de mim, com as mãos estendidas para mim, porque o meu Senhor foi o pecado em minha vida. O pecado me dominou, o pecado foi o meu rei, o pecado foi o meu Senhor e eu fui servo dele. E agora na escuridão, nas trevas, na dor, na angústia, no sofrimento, eu já não tenho a quem clamar mais, porque aquele Senhor, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, Ele já não vai estar mais com os ouvidos inclinados para me ouvir, nem com os seus olhos atentos sobre mim, porque eu fui dominado por um Senhor que me levou às trevas e destruição. Em João 8:11, respondeu ele: ninguém, Senhor. Respondeu ela: desculpa, ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Nós vemos ali o sacerdote ali trazendo uma mulher adúltera diante de Jesus, acusando do pecado, querendo matar ela, humilhando ela, expondo ela. É isso que o pecado faz. Aquele que serve ao pecado, que deixa ele dominar, ser rei sobre a vida dele, ele vai fazer o que? Apontar o Senhor dele. Vai fazer aqui, ó, o que ele é. Ele é um pecador, ele é um inútil, ele se vende. Mas a palavra vai dizer que aquele que se chama Jesus de Nazaré, ele não acusa. Ele fala assim: nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Jesus, ele não veio para ali nos acusar. Jesus, ele não veio para apontar os nossos defeitos, nossos erros, nos caluniar, falar que somos pecadores, drogados. Ele vem falando assim: eu não estou te condenando, eu estou te justificando para ter uma nova vida. Vai e abandone o seu pecado, os seus delitos, os seus erros, e seja uma nova criatura em mim. Em João 5,14, mais tarde Jesus encontrou no templo e disse: olha, agora já está curado, não peques mais, para que não se suceda coisa pior. Jesus, ele vem para nos curar, igreja, para nos libertar desse nome que se chama pecado. Pecado significa errar o alvo. Quando nós estamos no pecado, nós estamos errando o alvo, que é Cristo Jesus. Nós estamos errando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos errando aquele que diz que é o príncipe, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus por excelência. Quando nós vivemos no pecado, nós estamos errando o alvo, que se chama Jesus, a vida eterna. Então Jesus, ele diz: olha,
agora já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quando nós estamos em Cristo Jesus e nós vim a pecar, a errar, coisas piores vai suceder em nossas vidas. A palavra diz que é melhor não conhecermos do que conhecer, porque quando conhecemos as coisas ficam piores em nossas vidas, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o caminho. E quando damos lugar a esse nome que se chama pecado, as coisas só vai de mal a pior, diz a palavra. Em Isaías 1:16, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O Senhor, Ele manda nos lavarmos e nos purificarmos. Aonde nós vai nos lavar e aonde nós vai se purificar? No sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus de Nazaré. Se lavai-vos, se purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, das vossas ações, dos vossos caminhos, dos vossos desígnios. Vamos tirar a maldade, vamos tirar o pecado, vamos tirar a concupiscência de nossas vidas, vamos se lavar no sangue do Cordeiro, se purificar no sangue do Cordeiro. A palavra ela diz: tirai os vossos atos diante dos meus olhos. O Senhor, Ele não quer nos contemplar e nos ver nem delito, nem pecado. Ele fala: tira toda a maldade diante dos meus olhos, para que vocês possam ter a vida eterna, para que eu possa abrir o portão celestial diante das vossas vidas. O Senhor, Ele está nos precavendo, o Senhor está nos dando chance de se lavarmos, de se purificarmos, de tirarmos os nossos atos errôneos de maldade e ali das nossas ações malignas, para podermos ter uma nova vida nele. Cessai de fazer o mal. Vamos cessar, igreja. Vamos sanar o problema, para que nós possamos ser uma nova criatura em Cristo e ter a certeza, a convicção de fé que nós vamos descer à sepultura, porque nós não somos imortal, nós somos mortal, e que quando nós morremos nós ressuscitaremos para ser imortal ali no reino de Deus. A morte já não terá poder sobre as nossas vidas. Vamos tirar, igreja, vamos cessar o problema, vamos sanar o problema da nossa vida, para que nós possamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 3: tampouco apresentei o vosso membro ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aleluia. Se morremos com Jesus, cremos que com Ele também ressuscitaremos. Mas a palavra do Senhor diz: não devemos apresentar os nossos membros. Nós não podemos apresentar o nosso membro ao pecado. Eis aqui estou para que você faça aquilo que você quiser sobre a minha vida. A palavra fala que a nossa mão, o nosso pé, a nossa boca, o nosso ouvido, os nossos olhos não pode ser instrumento do pecado, mas instrumento daquele que tem a glória e o poder. Aleluias! Mas instrumento daquele que pode abrir os portões celestial e nós contemplarmos os serafins, os querubins, o reino inabalável. Glória a Deus. Nós ser instrumento daquele que deu a vida por nós, e quando nós entrarmos pelos portões, dizer: obrigado, Jesus, pelo Senhor ter me amado, ter me alertado, ter me purificado, ter me tirado do pecado e ter feito de mim um instrumento em tuas mãos. Aleluia. Nós não podemos ser instrumento do pecado, nem os nossos membros podem ser para o pecado, igreja. Mas o nosso membro tem que ser de Deus. Nós temos que ser instrumento do Deus vivo, para que Ele venha e veja que nós praticamos a justiça dEle em nossas vidas. Em Salmos 119, versículo 133, dirige os seus passos segundo a tua palavra, não se apodere de mim a iniquidade alguma. Amém? Dirigi os meus passos segundo a tua palavra. O Senhor, Ele está falando aqui neste momento: tampouco não apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Se nós estávamos mortos e hoje ressuscitamos para Cristo Jesus,
A palavra diz que nós temos que dirigir os nossos passos segundo a palavra. E que não apodere de mim iniquidade alguma. Se hoje nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, que nós venha dirigir os nossos passos segundo a palavra dEle, segundo os desígnios dEle, e que de maneira nenhuma, de modo nenhum, a iniquidade ela se apodere de nós. De maneira alguma, igreja. O pecado ele pode fazer parte da nossa vida. Nós estamos lavados, nós estamos purificados, então não pode haver mancha daqueles que são uma nova criatura em Cristo Jesus. Para finalizarmos, igreja, eu vou repetir essa palavra e para finalizar eu levarei o versículo 14. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Você tem que ser um instrumento na mão do Senhor, mas um instrumento de justiça, um instrumento de paz, um instrumento que leva as pessoas à vida eterna diante do Deus, o Criador dos céus e da terra. E para finalizarmos, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Quando nós não damos lugar, igreja, ao pecado, ele não tem domínio sobre a nossa vida. Se nós dermos lugar, ele vai dominar. Se nós deixarmos ele ser nosso rei, nosso Senhor, nós vamos ser servo dele, vamos ser dominados por ele. Mas a palavra de Deus diz, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Ele já não tem domínio sobre mim, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele já não tem domínio sobre mim, porque o velho homem ficou no passado e hoje eu vivo o presente em Cristo Jesus. Ele já não tem domínio sobre mim, porque Cristo me justificou, me purificou, me lavou, me remiu no seu sangue. Então ele já não tem domínio sobre mim. Em Hebreus 12 vai dizer, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunha, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos arrodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vocês têm algo a alcançar. A palavra do Senhor, ela diz que nós temos que deixar todo o embaraço e todo o pecado da nossa vida. E nós temos que correr, tá? Porque a palavra vai falar, tão de perto nos arrodeia. Você vê que o pecado, o embaraço, ele nos arrodeia. Ele está sempre perto de nós. Mas nós temos que deixar o pecado, o embaraço que tanto nos arrodeia e correr. A palavra fala, corramos com perseverança a carreira que não é proposta. Nós temos uma carreira. Amém? Nós temos um destino a chegar. A nova Jerusalém celestial. A palavra diz que nós temos que correr com perseverança. Nós temos que alcançar essa proposta que foi colocada diante de nós. E qual foi a proposta que foi colocada diante de nós? Que Jesus nos perdoaria, que Jesus levaria o nosso pecado, que Jesus nos daria paz, que Jesus nos daria a vida eterna e que nós entraríamos para reinar com Ele no seu reino celestial. Essa é a proposta que foi colocada diante de nós. Então nós temos que correr. Nós temos que correr com perseverança, com coragem, com determinação, com amor, com dedicação, diante desse que colocou a proposta diante de nós. Senão nós não vamos alcançar ela. Nós não vamos obter ela diante de nós. Nós não vamos ter aquilo que Jesus propôs em nossas vidas, que é o que? Nos dá a nova Jerusalém celestial. Para finalizarmos, Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Preste atenção. Nós estamos falando do pecado. Nós estamos falando de uma nova criatura. Nós estamos falando de um Senhor que deu a vida, que morreu por nós, que nos ressuscitou, que deixou o nosso velho homem para trás e nos fez novo novamente. Então, a palavra vai falar, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Se revistam. A armadura de Deus é a palavra. A armadura de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. A armadura de Deus é o Espírito Santo.
A armadura é o próprio Criador dos céus e da terra. Então vamos tomar ela diante de nós, para que possamos resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Dias maus vai vir em nossas vidas, dias difíceis vai vir, mas nós temos um Senhor que nós estamos correndo com perseverança para alcançarmos algo dele, que é a vida eterna. Então vamos tomar a armadura de Deus para que nós possamos resistir os dias maus em nossas vidas. O diabo ele vai vir em nossa vida. O diabo ele vai vir para nos tentar, o diabo vai vir colocar pecado diante de nós, o diabo vai vir para querer nos humilhar, o diabo vai vir para querer nos tirar da presença de Deus, mas nós temos a armadura de Deus, a palavra viva, Jesus Cristo de Nazaré. E através dele nós podemos resistir o dia mau para que nós faça que tudo fica firme em nossas vidas. E nós só vai conseguir fazer que tudo fica firme em nossa vida, fica estável, se nós confiarmos e acreditarmos que Jesus, ele nos purificou, ele nos santificou, ele nos libertou, ele nos tirou do pecado, ele nos tirou da velha criatura e nos fez novo novamente. Para finalizarmos, aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó morte, a sua vitória? O poder da morte, igreja, é o pecado. Se o pecado não tiver domínio sobre nós, a morte não terá poder sobre as nossas vidas. Pare, pense e reflita no que o Espírito diz à igreja.